se a imensa maioria da nossa sociedade visse o que eu vi nos porões, nesse submundo, nessa sociedade carcerária, dificilmente esse sistema poderia ser mantido, ser perpetuado. Quando eu entrei na penitenciária, nada, absolutamente nada, me distinguia dos outros presos. Em geral, pequenos criminosos, pés de chinelo no mundo do crime, como a imensa maioria dos presos brasileiros. Eu via um a um os presos entrarem na barbearia do presídio e saírem com os cabelos muito mal raspados, pendendo tufos assim, irregulares, embaixo de humilhações de toda ordem, vagabundo, etc. E então eu me vi diante dessa situação. Recusar-me a esse ritual infame, não por exigir qualquer privilégio, muito menos por qualquer razão estética, naturalmente, mas por convicção moral, na verdade nem reafirmar, afirmar, então, pela primeira vez, a minha condição de preso político, ou me calar, me sujeitar a esse ritual infame, para evitar talvez um choque em condições tão desfavoráveis como eram os meus primeiros minutos na cadeia. Então fui assaltado por uma luta interna realmente que hoje pode parecer talvez de fora simples, mas que pesava como o próprio universo. Você pode prender um corpo, você pode prender um corpo, mas a alma, a mente de um ser humano, ninguém prende. O corpo do meu filho estava preso dentro daquela cela. Queriam que ele esquecesse quem ele é. E ele não esqueceu. Ele manteve a sua posição política e moral lá dentro, afirmando a todo momento quem ele era. Ao mesmo tempo em que existe essa lógica da subjugação, também existe, brota naturalmente entre os presos, toda uma teia que quase de forma subterrânea constrói relações, tece cuidadosamente relações, ainda que frágeis, para se opor a essa subjugação. Eu percebi, por exemplo, que os presos se recusavam a usar o uniforme da penitenciária. Eles achavam isso desonroso. Então, um dia eu recebi uma visita, eu ia receber essa visita com a calça da penitenciária, porque na verdade era a única que eu tinha, eu estava sem visitas, não tinha nada. E ele falava que aquilo não, de jeito nenhum, que eu não podia ir receber visita com aquela calça horrível da penitenciária. E um preso me emprestou uma bermuda jeans. Que é isso? Senão uma resistência, ainda que num detalhe aparentemente pequeno, uma defesa da identidade. Eu fiquei 45 dias em isolamento. Foi um período inicial da prisão, incluiu Natal, Ano Novo, um período em que eu não tinha visitas, eu não tinha banho de sol, eu ficava em isolamento celular às 24 horas do dia. E eu reivindiquei desde o princípio ter acesso a livros. Desde a primeira vez em que meus advogados me visitaram, eu reivindiquei acesso a livros. Sempre negados pela direção da penitenciária. De modo que eu ficava às 24 horas do dia, literalmente, sem nada para fazer. Desde o começo era claro para mim a necessidade de manter, em primeiro lugar, uma rotina. Não perder a rotina, não perder as referências de horário, dia, noite, tudo isso. Eu buscava organizar meu tempo em quadrantes rígidos, que incluíam a limpeza da cela, não tinha vassoura, nada disso. Eu limpava com camisa velha e varria o chão com a mão, praticamente. Esvaziamento do tanque, as atividades físicas que eram fundamentais para manter a moral, o condicionamento também. Eu, por várias vezes, vendo a ansiedade, o desespero dele em querer sair daquela masmorra,
Jurei para ele mesmo, disse, olha, você pode ter certeza que eu não vou sossegar enquanto eu não te tirar daí. Eu precisava passar para ele essa esperança que eu tinha no trabalho que a gente estava fazendo, né? E transmitir essa esperança para ele. Eu me sentia dentro de um aquário, era muito... era emocionalmente bem difícil. Eu passei a noite do Ano Novo pensando nele. Não me saía da cabeça o Igor. Eu estava indignado dele ainda não estar na rua. Fiquei imaginando como teria sido, assim como no Natal, a noite dele de Ano Novo, né? Eu o visitava com a minha prerrogativa de advogado. Minha família estava visitando ele ainda naquele momento. Então, achei que era importante eu ir lá, justo nesse dia, para falar para ele, não apenas de mim, mas de todos nós que estamos do lado de fora, solidários lá, com o sofrimento dele. Nós temos noção como funciona lá dentro. E tudo se passava pela minha cabeça. E mais um pouco do que ele iria passar lá dentro. Ou eu me entregava em cima de uma cama e morria aos poucos, de tristeza e de indignação. Ou eu ia lutar por ele. Abrigar seus filhos, a sua família. E por isso são expulsos, maltratados. Então, por tudo isso, é que esses jovens lutam. Moradia, transporte, saúde pública, educação, dignidade, salário. Foi um fenômeno muito lindo, né? De despertamento mesmo das consciências. E a Jandira, ela expressa como ninguém, né? Encarna como ninguém essa transformação, né? Esse salto da condição de simples mãe, dona de casa, para uma guerreira militante em defesa do seu filho, primeiramente, mas imediatamente após, como uma verdadeira militante política, incorporando, né, aspectos da militância do seu próprio filho. Era algo completamente inimaginável, não era algo com que nós realmente nos preocupássemos, que na sequência de alguma manifestação nós pudéssemos terminar a noite no complexo penitenciário de Jericinó, o maior complexo prisional da América Latina. Eu fiquei 7 meses preso por participar de uma manifestação, mas a acusação, aliás, a sentença não saiu, né? A acusação é de organizar uma quadrilha para participar de atos violentos. Eu nunca fui detido, sequer em qualquer manifestação. O Igor Mendes, como tantos outros, estava monitorado, inclusive pelo telefone da sua casa, o fixo da sua casa, mais o seu celular, que ele usava esporadicamente. E foi pega uma conversa dele com a mãe dele, citando se o Doug estava bem. Esse diálogo foi classificado pelas forças policiais da investigação como de alta relevância. Aquela palavra Doug, por certo, se referia a uma linguagem cifrada que escondia alguma coisa existente entre mãe e filho e que não deveria chegar ao conhecimento da polícia. Nunca passou pela minha cabeça, até porque, na minha cabeça, na minha opinião, o meu filho
não é um criminoso, por que eu estaria grampeada? Não é? Tanto que quando houve a morte do nosso cachorro, o Doug, eu não sei o que se passou na cabeça da polícia. A prisão representou, para minha luta, a reafirmação de toda a causa pela qual eu venho lutando praticamente desde que eu me entendo por gente. Nesse sentido, os nossos algozes, esses que nos enviaram para aquelas masmorras por lutarmos contra os seus privilégios, eles foram derrotados, porque, ao contrário de eu ver fraquejar num milímetro a minha disposição de luta, ela foi apenas reforçada. Essa juventude, ela, ao invés de ser processada, ela deveria ser exaltada. Deveria ser exaltada. Deveria ser enaltecida como símbolo de um momento histórico de virada do fio da história aqui no nosso país. Porque 2013 não acabou. 2013 não acabou. Enquanto muita gente fica sentada confortavelmente em suas cadeiras, dentro de casa ou numa bela praia sentando, reclamando de tudo, eles estão na rua, levantando a voz e dizendo: aprendi a dizer não. Eu vi ali, com toda a dureza, eu tive contato com as camadas mais profundas do nosso povo. E se eu já encontrava motivos suficientemente fortes para o meu engajamento político antes, passar pela prisão só me deu maiores e mais profundos e mais fortes argumentos para seguir na militância. Vão nos prender, nos encarcerar, mas nós contaremos o que nós estamos vendo. É um modo, talvez ainda que sutil, mas é também um modo de contra-atacar, de contar a nossa versão dos fatos. E é também fruto de um compromisso, como eu já disse, com aquelas vozes silenciadas que me pediram contar o que eu vi e vivi na prisão. Custos indiretamente relacionados à Copa, o brasileiro vai pagar. O brasileiro está partindo de uma crise alimentada pela bolha imobiliária, pela Copa e futuramente pela Olimpíada. E quem vai arcar com os custos de toda essa fanfarra, né, toda essa palhaçada, esse circo, é o povo brasileiro. Eles estão investindo milhões e milhões em Copa do Mundo enquanto hospitais, tá tudo parado aí, ó, os idosos aí, tudo sofrendo aí, eles estão investindo milhões e milhões em Copa do Mundo aí, ó.